certo a seguir, sem dúvida, que é não utilizar. Seguir ou tentar também passar a ideia de que elas de facto são, como às vezes se diz, a cereja em cima do bolo. Não, é mentira. Pronto, vamos pôr as coisas claras. Elas são quase o bolo completo, porque não fazem o atleta, é verdade, mas eu quero ver aquele atleta a ir competir sem elas, para ver até qual era o bolo que ele apresentava. Está-nos a dizer que irá começar a fazer um ciclo e gostaria de saber qual a substância mais segura para o fazer. Eu não vou responder a essa pergunta, porque no fundo era como se eu estivesse a validar e incentivar algo que mas naturalmente não lhe vai fazer. Eu penso que o doutor até há pouco indiretamente respondeu à pergunta. Poderei sim, ou seja, independentemente da nossa conversa, algumas ilações já podem ser retiradas relativamente àquilo que seria ou colocaria a pessoa em menor risco, mas também que fique claro, e certamente se compreendeu tudo aquilo que nós falámos até aqui, que o risco não é zero, independentemente de qualquer escolha que ele faça. E nem em nenhum momento do vídeo tivemos aqui apologia ao uso, até pelo contrário. Foi sempre indicado para não o fazer. Isso será sempre o ideal. Exatamente. Qualquer utilização de esteroides anabolizantes não deve ser estigmatizada ao ponto de não se falar do assunto, digamos assim, mas aproveitar isso também para tentar, não diria desencorajar, mas informar daquilo que é a realidade dos esteroides anabolizantes, porque muitas vezes isso não é a ideia correta que as pessoas têm quando vão fazer o ciclo. Nós temos muito e já tivemos muita crítica no canal, até dos maiores vídeos dos vídeos com mais visualizações que temos no canal são acerca do tema de anabolizantes, e isto porquê? Isto porque nós tentamos fugir sempre um pouco à parte de falar em dosagens, à parte de falar mas isso tem de ser feito, não é? Isso não deve nunca ser feito. E principalmente quando eu não sou médico, ou seja, eu não posso prescrever, eu não posso, claro. Ou seja, eu tenho que me precaver. E mesmo o médico não pode. Exatamente, eu tenho que me precaver desse tipo de situações. E para além disso, é como eu digo, não sou apologista do uso, embora o faça, mas não vou indicar que ninguém o faça. Uma coisa é informar, falar sobre riscos, falar sobre as substâncias, mesmo que seja de uma forma não estigmatizante, ou seja, de forma aberta. Eu acho que essa é a forma correta de abordar a questão. E acho que, felizmente, mesmo a comunidade médica está, e eu posso dizer por experiência própria, porque tenho nos últimos 3 anos, talvez sim, fui convidado por diversas vezes para dar aulas sobre o assunto na Escola Superior de Saúde do Exército, também em várias faculdades de medicina tenho vindo a ser convidado para falar sobre esta questão. Portanto, vai, no fundo, havendo uma certa abertura, não é? E um certo acordar, digamos, para essa problemática, porque também os próprios médicos vão recebendo cada vez mais gente que está a utilização, ou no fundo ser tratada de algum colateral que possa ter aparecido. E isso é positivo. Assim como eu acho que é positivo falar sobre o assunto, e aquela abordagem de que sobre esses temas não devemos falar, é um tabu e que mais vale estar calado, acho que é errado, porque isso não vai desmotivar ninguém da utilização de esteroides anabolizantes, mas sim falar sobre os riscos, mas não de uma forma que tente exatamente, e é exatamente isso que nós também temos no canal. Tenho também um vídeo no canal, até de uma fase minha de off, onde eu falo praticamente só dos riscos todos que eu corri na altura e de tudo o que estava a passar naquela altura. Sim. Isto para haver um alerta. Acho que muitas vezes, ou seja, as pessoas, apesar de terem alguma noção daquilo que é o risco, porque é relativamente fácil também encontrar essa informação, as pessoas veem isso com uma forma muito longínqua. Porquê? Porque as pessoas que sofrem deles não falam deles. Pois. Okay? Ninguém fala da perda de líbido, da impotência transitória, dos problemas, no fundo, que têm na fase pós, principalmente, ou até em algumas situações durante a fase do ano, disso não se fala. Mas os aspectos positivos, para entre aspas, são visíveis, não é? Ou então os secundários acabam por ser demasiado distantes e qualquer pessoa vai pensar que eles não lhes vai acontecer. Claro. Mas acontece. Claro. Acontece. Quais os maiores problemas que o doutor encontra na clínica de usuários de anabolizantes? Problemas mais comuns. Há problemas que são inevitáveis, não é? São consequências naturais, que é aquelas questões que nós falámos inicialmente,
que é alterações a nível do hematócrito, alterações a nível do perfil lipídico. Claro. Mas essas, por norma, também são facilmente reversíveis. Quando a pessoa deixa de tomar, rapidamente se consegue, uma estratégia ou outra, conseguir normalizar esses valores. Esses são de longe o mais comum. Depois há a questão da fertilidade, que, pela nossa experiência, é o momento em que a maior parte dos homens acaba por pedir ajuda, procurar um profissional. Okay? É quando estão. Também há depois uma certa pressão por parte do outro lado, por parte da mulher, para conseguir engravidar, e isso depois, obviamente, que coloca ali a pessoa sobre algum stress e muitas vezes motiva e procurar ajuda e tentar resolver o problema e iniciar uma terapia. Portanto, esse é o principal fator que leva a essa mudança. Eu aqui também deixo um pouco, acaba por ser um pouco alerta, quando existe também esta parte, esta dificuldade em engravidar, é necessário que haja uma avaliação dos dois e não de um só. Porque sim. Não, muitas das vezes o próprio homem é logo acusado em casa porque tu fizeste utilização de anabolizantes e agora eu não engravido. E muitas das vezes nem parte por parte do homem. E outra coisa importante é deixar a ideia de que, tendo em conta que é uma questão muito pessoal e às vezes os homens também não gostam de falar nisso, que a terapia é extremamente eficaz. É extremamente eficaz para não a normalização, digamos assim, mas para induzir uma contagem suficiente para que haja sucesso na fecundação. A terapia passa por utilização de fármacos como o Ovitrel, o Dufine, basicamente são os mais utilizados. Ok. Qual a diferença entre um indivíduo que possua um nível de testosterona natural em torno de 700 e outro que tenha o mesmo nível de testosterona, mas em TRT? Ou seja, um tem um nível natural de 700 e o outro tem o mesmo, mas em TRT, numa reposição. Há diferença, na verdade, ou seja, há diferença porque, principalmente se o indivíduo for jovem, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, vai perdendo um bocadinho essa variação, mas há variações naturais dos níveis de testosterona durante o dia que alguém que está em TRT não tem. Okay? A testosterona é por norma mais alta de manhã, vai reduzindo ligeiramente ao longo do dia, apesar de não ser assim uma amplitude muito significativa, essas variações de facto existem. Depois, a questão da TRT tem outra questão, que é o quê? A forma como essa TRT está a ser feita. Porque se eu apanhar e fizer a análise no dia seguinte ou 2 dias depois do indivíduo injetar, no fundo aplicar, enantar testosterona, testoviron, eu vou apanhar essa testosterona no pico, não é? Ou seja, há oscilações que são significativas e que não refletem aquilo que é o perfil fisiológico de libertação do hormônio. As oscilações são por norma maiores, dependendo da forma como a pessoa toma e que faz a TRT. Mas se fizer, por exemplo, uma TRT, como por norma é veiculado na terapia médica, que são os 250 mg de testosterona a cada 3 semanas, isso não é uma forma fisiológica de fazer substituição. Tens um pico muito grande ali passado 48 horas da aplicação e depois vai haver uma diminuição progressiva. Okay? Daí cada vez mais, mesmo entre os médicos, se está a utilizar a dose semanal mais baixa. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma fórmula de aplicação até subcutânea de uma dose bastante reduzida, mais de 75 mg, que é aquilo que mantém dentro do fisiológico, dentro para uma dose semanal. Portanto, isso será mais próximo daquilo que é o fisiológico. E estas diferenças têm significado. Durante o pico, a taxa de aromatização vai ser maior, okay? E isso também é importante ter em conta, porque há ali um valor, há ali um momento em que a testosterona vai subir do suprafisiológico e esses 700 que ele mediu uma semana depois da aplicação não são o mesmo valor que ele tinha 48 horas depois de ter aplicado. Okay? Portanto, aí a variação é grande. E essas são as principais diferenças. Depois a outra diferença é que enquanto que um produz, o outro não. E isso também leva a alterações a nível da produção de gonadotropinas. Não há FSH, a espermatogênese está inibida naquele que está a tomar e no outro não está. A nível de ésteres de testosterona, nós temos o propionato, temos o cipianato, o enantato e o sustenão. Há o outro, o decanoato. O decanoato, sim. Embora seja muito pouco visto, mas ainda tem uma vida demasiado grande, então acaba por... Sim, e dentro destes ésteres, retirando o propionato,
nos ésteres mais lentos, qual escolheria para uma reposição hormonal? O enantato e o cipionato são muito parecidos, portanto entre um e outro acaba por ser um pouco indiferente. A minha vida é quase a mesma, por Sim, isso são muito parecidos. Do ponto de vista de cinética da droga, farmacocinética, é muito parecido, então não acaba por não haver grande um sustonão já poderia ser utilizado, por exemplo, num indivíduo que tenha um quadro ali de falta de líbido, para ter uma ação mais rápida? Poderia, mas a verdade é que quando os níveis estabilizam, ou seja, a partir do momento em que há uma estabilização dos níveis de testosterona com a administração do enantato e do cipionato, isso também deixa de ser uma questão. Pois. E daí que o SUS não seja muito usado para a terapia de reposição hormonal. Okay. Apesar de existir e ainda estar presente no mercado, sim. Não é de todo a escolha mais frequente quando o médico vai fazer essa reposição. Okay. Mesmo a nível da utilização de performance, acha que há aqui algum benefício na troca de algum éster destes? Sinceramente, entre o enantato e o cipionato eles são muito parecidos e serão. Obviamente que há a questão do propionato que é um pouco distinta, mas entre um e outro seriam escolhas preferíveis, digamos assim, ao sustenão como uma mistura de vários estes. Ok. E isto vê-se muito a utilizar nas finalizações, embora eu até nunca o tenha feito. Eu sempre fiz as minhas finalizações com um éster lento de testosterona e nunca notei, pelo menos comigo, nunca notei esse problema, que foi a parte de retenção. Acho que isso é um bocadinho um mito, não é? Então, ou seja, é uma coisa que na prática ou empiricamente se fala muito, que é a diferença do propionato e os ésteres mais longos relativamente à retenção, etc. Mas isso tem tudo a ver com uma questão de dose e do tempo que a testosterona se mantém acima daquilo que é o limiar fisiológico normal, não é? Enquanto com o propionato tu tens um pico rápido, depois tens uma diminuição, ou seja, o tempo em que tu estás num ponto de nível suprafisiológico acaba por ser mais reduzido e tu encurtas, no fundo, um pouco as aplicações. Com o enantato isso não acontece. Claro. Mas se tu usares as tais 100 mg, 75 estávamos aqui a falar há pouco, o risco de aromatização ou aquilo que é aromatizado é também reduzido, claro. Estás dentro do teu limite fisiológico e consegues manter um nível de aromatização normal. Portanto, é toda uma questão de mais de dose do que outra coisa. Exatamente. Sugestões para aumentar o apetite para quem tenha muita dificuldade em cumprir uma meta calórica? Na verdade, não há muitas alternativas dentro daquilo que são suplementos de acesso legal. Portanto, aí não há muito que se possa fazer além de, lá está, pronto, tentar desenhar no fundo a dieta para que se torne o mais fácil possível aumentar o aporte calórico. Portanto, aumentar a densidade energética dos alimentos, portanto, tentar reduzir, dentro do possível, aquilo que são alimentos com poucas calorias por grama, no fundo é isso que estamos aqui a falar, mantendo obviamente o aporte proteico adequado. A utilização, por exemplo, de refeições líquidas, por norma, acaba por conseguir ajudar um pouco a introduzir, a aumentar um pouco o aporte calórico sem que haja esse aumento a nível da saciedade, mas do ponto de vista nutricional é algo que passa muito por aí aquilo que tu podes intervir. Doutor, eu vou colocar aqui uma pergunta que eu consegui. Realmente era uma das minhas dificuldades, era chegar a um aporte calórico necessário para haver um aumento naquela época da minha massa muscular e também do meu peso, e cheguei às 7.500 calorias, que é muita coisa, e estamos a falar de comida limpa, onde eu evitava ao máximo o consumo de gorduras, isto por problemas digestivos ou seja, acabava por ter ali um grave problema. Porquê? Porque a densidade alimentar que eu tinha que ter era enorme. Sim, a nível de hidratos e de proteína. A densidade calórica era relativamente baixa para o volume, para a quantidade de comida que tu ias ter de ingerir. 7.500 calorias é muita comida. A parte das pessoas acho que não tem noção do que é que isso significa em frango, arroz, aveia. Era quase 1 kg de comida de 3 em 3 horas, era o que eu tinha que fazer. O que é que acontece? Foi exatamente com essa estratégia. Acabava por meter ali de 3 a 4 refeições líquidas, que realmente davam-me ali um aporte calórico enorme, mas o que é que acontecia? Eu essas 3 ou 4 refeições líquidas, na altura, por falta de conhecimento meu,
que é que eu utilizava? Farinha de arroz. E não era creme de arroz nem papa de arroz, era farinha de arroz. E eu, a nível digestivo, dava sempre uma lástima. E aqui eu não conseguia perceber o porquê, porque não associava aquilo, porque realmente eu tomava o batido e passado uma hora e meia eu estava bem, porque aquilo descia. Só que aquilo a nível gástrico e... Sim, o arroz e a farinha de arroz em quantidades elevadas pode ter esse efeito, principalmente aqui um efeito, principalmente sendo mais obstipante e alterações a nível da própria motilidade intestinal. Isso por norma não acontece com a farinha de arroz hidrolisada, que são as papas de arroz, pronto. Portanto, sim, é importante ter isso também em atenção, a forma, aquilo que se utiliza para aumentar esse aporte calórico, porque estamos a falar se calhar de 300 gramas de farinha de arroz por dia. Exatamente, era mais ou menos o que eu fazia, era 125 gramas a cada uma, ou seja, dava ali em torno de 375 gramas de farinha de arroz. E para juntar ainda o arroz que estavas a comer. Mais o arroz que estava a comer, exatamente. Mas realmente notei que a minha flora intestinal já nem existia. É importante ter isso, obviamente, ter isso em atenção quando desenha a dieta e tirando isso, no fundo, acaba por ser uma das poucas estratégias, lá está, como tu tiveste a seguir, de conseguir minimizar esse enfartamento dessa quantidade de comida. Sim. Eu hoje, lá está, foi como eu lhe disse, depois comecei ali a pesquisar um pouco, encontrei ali a causa e comecei a utilizar a farinha hidrolisada, juntava um pouco mais água e utilizava e eliminei esse problema e realmente acaba por nos facilitar bastante esse aporte calórico. Nós temos aqui outra pergunta de um seguidor que é exatamente o contrário, que é o que é que podemos fazer para aumentar, para diminuir a fome em fases de corte. Acho que também será aqui diminuir a fome em fases de corte. Pronto, isso é o que toda a gente quer ouvir. Mas há, de facto, algumas estratégias que podes utilizar que é precisamente o inverso. Exatamente. Pronto, é tentar diminuir ao máximo a densidade calórica dos alimentos. Okay? É optares e tentares, no fundo, garantir que tens um volume de comida, porque isso condiciona a saciedade, a própria dilatação do próprio estômago e esse efeito mecânico, quando tens uma densidade baixa, do ponto de vista calórico, para que possas ingerir um volume de comida que te permita, de certa forma, manter-te saciado. Depois há outras questões, nomeadamente o próprio aporte proteico, que deve ser também adequado, tendo em conta que também é um fator que pode favorecer essa O doutor saciedade. Acha benéfico haver oscilação da quantidade de proteína consumida numa fase de corte ou numa fase de aumento? Acho prejudicial, na verdade. Eu acho que a proteína, no fundo, não deve variar muito e, na verdade, muitas vezes a necessidade é menor quando o indivíduo está em fase de aumento do que quando está em fase de corte, porque em excedente calórico a proteína acaba por ser, de certa forma, mais poupada, porque acabamos por ter outros nutrientes para produzir energia e não mobilizamos tanto a proteína para esse fim. E até porque muitas das vezes as pessoas esquecem-se que o próprio arroz tem proteína. Se eu estou a consumir mais arroz, já estou a tirar dali mais proteína. A questão da não oscilação tem a ver com o quê? O corpo adapta-se facilmente a um nível de consumo proteico. A proteína tem de ser oxidada, tem de ser eliminado os resíduos açustados, a ureia, e isso requer toda uma bateria enzimática a nível do fígado para o tornar mais eficiente nesse sentido quando o teu aporte proteico é maior. E tudo isto são alterações que acontecem a nível genómico, ou seja, é a própria tradução da proteína e o aparecimento dessa proteína, que é a enzima que facilita a metabolização, que vai te tornar mais eficiente no processo. E o que parece acontecer é que quando tu reduzes drasticamente o consumo proteico num determinado momento, esses teus mecanismos de utilização de proteína mantêm-se mais eficientes, ou seja, mantém-se adaptado a um consumo proteico mais elevado que era aquele que tu tinhas antes. Isso faz com que naquele período se forme ali um quadro mais catabólico do que seria desejável, okay? E que acabes, de certa forma, por entrar em maior catabolismo do que necessitarias. Portanto, a proteína, na verdade, deve-se manter mais ou menos estável, sem grandes oscilações, para evitar que isso aconteça. Concordo plenamente. Isto é uma pergunta que aparece quase sempre, não sei porquê, mas hidratos de carbono à noite engordam? Não, hidratos de carbono à noite não engordam.
é um mito, é verdade, embora, e quem acaba por seguir o meu trabalho, de certa forma já me ouviu falar dessa questão, comer à noite no período noturno, ok, pode efetivamente ser mais desfavorável. Não tem a ver com os hidratos de carbono em si, tem a ver com a quantidade de energia, quantidade de calorias e com o facto de comer num período para o qual o teu organismo não estaria, entre aspas, tão receptivo à introdução dessas calorias. Claro. Tu és mais resistente aos hidratos de carbono ao fim do dia, produzes menos insulina ao final do dia, portanto todas estas hormonas têm uma variação circadiana normal. Claro. E nós estamos, de certa forma, tentando resumir, mais adaptados a comer durante o período de luz, durante o período de dia, do que ao fim do claro. dia. Retirar todos os hidratos das refeições, hidrato zero, é benéfico? Eu acho que retirar os hidratos de carbono por completo não é benéfico em altura nenhuma. Eu também concordo plenamente. Não esqueçamos também de uma coisa, que é o culturismo, se nós quisermos chamar é provavelmente o único desporto em que o atleta se apresenta no dia da competição na sua pior forma de sempre. Não forma física, mas a sentir-se como nunca se sentiu. Claro. E obviamente que admito que nesse contexto, quando há esse objetivo em particular, se possa recorrer a algumas estratégias mais extremas para o muitas das vezes para bater peso, muitas das vezes isso já é diferente. Muitas vezes temos de optar, nós acabamos aqui por seguir também alguns atletas, por exemplo, de esportes de luta, e muitas vezes em certas condições, quando eles não se portam bem noutras alturas, na fase final tu tens de apertar. Claro. Quando falas de competição, independentemente da competição que se está a tratar, aquilo que as estratégias que aplicas não são aquilo que por norma para mim o ideal será fazer um trabalho com ali uma boa margem de tempo, sem dúvida, para conseguires controlar o máximo possível, e quanto menos mexeres na parte de finalização, melhor. Muitas vezes estragas. Exatamente, se o atleta está, e isto funciona tanto com a parte a nível calórica, a nível de hidratos, como até com a parte da água. Vê-se muitos atletas que estragam um dia antes da prova, ou no dia da prova. Não é? E vê-se muitos atletas que estão numa condição tremenda, mesmo a nível de retenção, não têm qualquer tipo de retenção, e acabam por fazer na mesma a hiperidratação, a desidratação. Para quê? Deixa de estar, mantém. São protocolos, ou seja, as pessoas estão assumidas, estão mecanizadas para uma determinada coisa e não têm essa flexibilidade de conseguir adaptar àquele contexto. Mas sim, isso é uma realidade, não é? Ou seja, e aí também passa muito pela própria experiência do preparador e da forma como ele vê aquele atleta, se de facto um determinado protocolo vai beneficiar ou não, porque na verdade até pode ter um efeito precisamente contrário. Reverso, exatamente, como a retirada do sal, ou seja, eu vejo isso exatamente da mesma forma, da mesma maneira. Eu, tendo o atleta pronto, quanto menos lhe mexer até ao dia da prova, melhor. Estás a beber 5 litros de água, que eu tenho muito essa preocupação por parte do atleta. Mas nós não vamos cortar água, eu ainda estou a beber 5 litros de... Não, estás a beber, mas tu estás pronto, deixa de estar a beber 5 litros de água, o que é que tem? Sim, não tem... Se não tens retenção, não tens nada, o que é que depois deixa de estar? Não vamos tirar sal? Não, então tu estás pronto, para que é que eu te vou tirar sal? Muito essa mecanização, ou seja, esses protocolos que são aplicados de uma forma quase cega, obviamente que em certas situações eles não são de todo necessários e podem ser mais contraproducentes do que outra coisa. Claro. Aqui, não sei como é que as mulheres podem evitar a retenção no período. Não podem. Exatamente. Não podem. Aqui também existe muito a parte das mulheres, eu penso que elas sofrem muito com a parte hormonal nesta parte dos períodos e na parte do período. Há muitas mulheres que dizem que só têm 3 dias bons durante o ciclo menstrual e depois o resto é tudo. Pronto, esses são problemas que nós não temos, mas que de facto sim, a fase pré-menstrual em algumas mulheres é bastante, os sintomas podem ser bastante acentuados, quer a retenção de líquidos, quer outros. E isto influencia mesmo a nível de dieta, que muitas delas, elas perdem mesmo o total controle a nível de dieta. Na fase pré-menstrual sim, é complicado, para mais não estando a tomar pílula, porque estando as coisas acabam por estar de alguma forma muito mais controladas e os sintomas não estão exacerbados.
mas não o estando a fazer, muitas vezes essas oscilações são bastante difíceis de controlar, e por mais estratégias que nós possamos teoricamente tentar implementar, na prática de facto é um período muito difícil de controlar. Câimbras, como elas surgem e qual o jeito ideal para as deixar de sentir? As câimbras podem ter vários fatores causais, não é? O mais comum, ou aquilo que do ponto de vista nutricional acaba por ser mais comum de acontecer e até facilmente controlável, é a questão dos desequilíbrios eletrolíticos, falta de magnésio e desidratação, que é provavelmente o principal fator e aquele que é mais descurado no aparecimento das câimbras. Muitas vezes pode ser só fadiga do próprio músculo, não é? E aí temos a ver com a questão do próprio descanso e do próprio estímulo que é dado. Mas as câimbras são, de certa forma, sendo multifatoriais, também não há uma estratégia única que possas aplicar. Eu penso que aqui quem colocou esta pergunta, de certeza que deverá ser algum atleta que possivelmente sofrerá de câimbras pré-palco e tem que a desidratação e os desequilíbrios eletrolíticos é o mais comum. Exatamente. Ou o clenbuterol. Não, sim. Pronto, estando aqui a querer, porque sim, ele também pode provocar por causa das fasciculações, contração muscular que se assemelha àquilo que são as câimbras. Neste caso, vamos supor que um atleta está cheio de câimbras antes de entrar para o palco. O que é que poderá ser utilizado a nível de suplementação para melhorar este quadro? Eu, sinceramente, não te sei dizer um suplemento que vá aliviar se ele de facto estiver assim. Não é? Tenho 28 anos, tinha 127 quilos, neste momento tenho 82, apenas com treino e dieta. Tenho excesso de pele, isso poderá ser revertido? Não. Posso dizer já com todas as... para ficar bem claro, não é. E por mais que queiram lhe vender, impingir tratamentos estéticos e suplementos que possam de alguma forma reverter, o efeito será mínimo, não é visível sequer para aquilo que ele precisaria. Portanto, se ele efetivamente quer notar uma diferença a esse nível, só a abdominoplastia, só a cirurgia que vai fazer diferença. Ok. Há alguma idade que tenha, ou seja, que possamos ter essa retração da Quanto mais novo tu fores, maior a elasticidade da pele e maior será também a sua capacidade de retração. Claro. Estamos a falar de 40 a 50 quilos. Pois, sim. Ou seja, não há pele que aguente aquilo. Que aguente essa diferença. Claro. Portanto, vai haver sempre essa distensão e no fundo só a cirurgia que pode dar uma resposta que se note, que seja... Claro. Eu neste momento estou com um cliente que ele tem 16 anos, está com 132 quilos, está ali um quadro complicado, embora neste momento esteja a perder peso ali continuamente, e estou ali esperançoso que conseguimos ali uns bons resultados, mas isto sempre será difícil haver ali uma reversão mesmo com esta idade. Diria-te que é impossível. Diria-te que é impossível, ou seja, se ele tem 132, se tu quiseres chegar aos 80, esta perda de 50 quilos, é impossível a pele retrair daquela maneira. Claro. Outra das questões que também me leva, que isto também me acaba por acontecer muito. As pessoas têm ideia, agora, eu penso que estamos a ficar cada vez mais conscientes a nível da estética, a nível da saúde, e por isso vê-se a área do fitness a crescer da maneira que está a crescer. E quando as pessoas me procuram um profissional como o doutor, acabam por ter aquela ideia, vou mudar de vida agora, e acabam por querer agir em vários campos ao mesmo tempo. Vamos pôr aqui como exemplo um caso de uma pessoa que seja fumadora, que beba álcool praticamente aos fins de semana, que tenha maus hábitos alimentares, que não treine, e quando começa este processo, acha benéfico haver aqui um corte radical de tudo o que fazia? Depende da pessoa, na verdade, ou seja, tens de conseguir perceber a pessoa em si, porque em alguns casos isso pode, de certa forma, funcionar melhor e a mudança, no fundo, servir para catalisador da continuidade. Ok.
Em muita gente não, na verdade essa abordagem tudo ou nada, ou essa dicotomia entre tudo ou nada, 8 ou 80, não funciona bem, porque dos 80 vai passar para os 8 outra vez. Exatamente. E depois vamos andar dentro deste registro. Mas na verdade depende muito nos casos, e isso também empiricamente consigo perceber. Sim, é verdade que uma pessoa que vem com muita sede ao pote, como costuma dizer, e que aparece de repente toda motivada a começar a treinar, e passado 3 meses já passou. Mas em algumas pessoas, de facto, essa mudança é radical, principalmente quando há um motivo para que essa mudança se verifique. E os motivos depois podem ser variados, algum problema de saúde, a questão de ter sido pai, que é algo também que parece, mesmo nos homens, impulsionar bastante a mudança, para conseguir viver mais tempo, acompanhar o filho. Por exemplo, mesmo, muitas das vezes. Portanto, isso também acaba por ser um catalisador importante para se mudar, e muitas vezes esse é o clique necessário para fazer uma mudança mais radical. Eu não sou contra mudanças radicais, dependendo do contexto, aquilo que levou a que isso tivesse acontecido, essa decisão, e depois obviamente que isso sirva também como catalisador de manutenção, porque só há uma coisa no fundo que leva a pessoa a se manter no processo, são os resultados. Claro. A pessoa tendo resultados, ela própria vai, no fundo, ter esse... Isto eu estou a colocar porque já tive clientes que estavam exatamente nesse processo e que iniciaram o processo de começar a praticar exercício físico, levarem uma vida mais regrada a nível de dieta, onde estávamos a ter resultados extremamente satisfatórios. E olha, Carlos, mas eu deixei de fumar e eu agora não paro de comer porque eu não consigo. Sim. Eu ou fumo ou como. E acaba por haver ali... Há essa questão, principalmente quando conjugamos essas duas coisas, e o tabaco de facto é um fator, deixar de fumar é um fator que pode levar aqui a algum ganho de peso por vários processos, e não tem só a ver com a questão do apetite. E que por norma se manifesta geralmente ali entre os primeiros 6 a 9 meses. Depois a coisa, passando esta fase crítica, a coisa tende a normalizar e não ser um fator impeditivo. Mas sim, obviamente que esses dois aspectos ao mesmo tempo, estar em dieta, deixar de fumar ao mesmo tempo, eu até te podia apresentar casos de pessoas que fizeram precisamente isso e que estão a conseguir. Mas não é fácil. Não é fácil, eu sei. Doutor, estou como finalizado aqui as nossas perguntas e penso que já temos aqui bastante conteúdo gratuito aqui para os nossos seguidores, aqui para o grande mestre. Sempre muitas questões relativamente aos esteroides anabolizantes, também é um tema que desperta muito interesse, e nos últimos anos, também porque me têm chamado e solicitado para falar sobre o assunto, e acho isso positivo porque tem a ver também com maior interesse e as pessoas estão mais alertas também para essa questão. Até agora, em outubro, vou ao Brasil também numa conferência em que a palestra é precisamente sobre essa questão, embora no Brasil, pronto, as coisas sejam mais, se fala mais sobre o assunto, embora muitas vezes não da forma como deveria ser feito, mas sim, pronto, entendo que seja sempre um tema de muito interesse, mas que tenha ficado claro, e acho que deixámos isso claro, que a melhor opção e a opção mais correta, digamos assim, é nem sequer começar. Doutor, eu vou-lhe ser muito sincero e tenho comentado isto bastante com os meus colegas de trabalho, que é o seguinte: eu neste momento estou a notar um maior interesse de atletas que me chegam às mãos de continuarem naturais do que o contrário. Mas isso é extremamente positivo. Exatamente. E eu, há coisa de 2 anos atrás, eu praticamente, eles quase que entravam em contacto comigo a dizer ajudas-me a tomar isto, ajuda-me. Mas depois lá está, ou seja, também isso, o próprio desporto em si, e isto é uma crítica que deixo, que provavelmente muita gente não gostará, mas é a minha opinião. A minha opinião, na verdade, não é uma opinião, é uma certeza. O próprio desporto em si, o culturismo, como ele está enraizado, ele promove. Sim, sem dúvida. Promove o uso, porque tu não és competitivo hoje em dia se não os usares, ou muito dificilmente serás. Vamos pôr as coisas de uma forma de tudo ou nada, lá está, mas muito dificilmente serás sem utilização de esteroides anabolizantes, porque nós sabemos que de facto são duas realidades completamente diferentes. Tu treinares e tu sem anabolizantes e com. O que neste momento, e como o doutor também, que eu sei que
que segue e que está dentro da área, neste momento já existe uma federação de atletas naturais e neste momento até a própria NPC está a criar uma prova que vai haver em setembro para atletas naturais. Eu acho muito bem, acho é que se realmente querem tornar isso um desporto que seja, digamos, que não sofra no fundo aqui da utilização de esteroides anabolizantes, os controlos têm de ser implementados não é no dia da prova. Sim. Okay? É fazer como a WADA faz, em que há a possibilidade de controles surpresa durante a preparação. Sim. Porque os atletas sempre, durante décadas, utilizaram várias estratégias para ludibriar os controlos e para garantir que no dia do próprio controle em si, que se for só o dia da prova, é muito fácil de aparecer natural. E ali eu penso, e ali até o que tem existido, e eu sei o controle, que é difícil e realmente, eu vou-lhe ser muito sincero, eu olho para cima do palco e eu consigo identificar e dizer realmente aquilo é um processo que facilmente se atinge de forma natural, é um físico com alguma experiência acho que consegues perceber aquilo que é possível e não é possível. Mas também consigo o contrário, também consigo dizer aquilo muito dificilmente daí é natural. Daí estar a dizer que mesmo nestas provas ditas de culturismo natural, ou seja, nós temos de ter essas garantias de que efetivamente o são, porque é relativamente fácil, ou no havendo controle, só está dependendo da tua palavra e de um teste de polígrafo que não vale o que vale, a garantir que tu, no fundo, estás natural naquele momento. E isso é fácil, os atletas já o fizeram durante muito tempo, existem protocolos reconhecidos para garantir que no dia não estás com doses suficientes para que possa, no fundo, ser detectado e depende também muito depois da escolha das drogas que é feita durante o processo. O que tem de ser feito, de facto, são esses controles de surpresa, que são feitos para os atletas de alta competição nas federações que estão associadas à Agência Mundial de Antidopagem e que aí sim já garantem que há um maior... Eu penso que isso vai acabar por acontecer, inevitavelmente vai acabar por acontecer, porque quanto maior se vai tornar as federações, mais vai existir depois esta parte da dúvida. Sempre, apesar de eu achar que isso nunca vai acontecer, por vários motivos, não interessa, tem a ver com a minha opinião, mas sempre se tentou ou quis que passasse a ser um desporto olímpico. Se isso algum dia, e eu acho que nunca vai acontecer, mas se algum dia acontecesse, tudo isso tinha de ser garantido. Não é? Claro, ou seja, todo este controle teria de ser garantido, mas aquilo que íamos ver, okay, e isso é claríssimo, foi algo que até já foi tentado. Uma diminuição muito significativa daquilo que os atletas apresentam em palco. Embora, é como eu digo, vejo essa procura maior de atletas e a quererem continuar naturais, o que acho extremamente bom. Isso é ótimo e estando isso a acontecer, acho que é esse, como é óbvio, o caminho que o fitness deveria seguir e mudando de facto de vez o paradigma para algo que seja mais realista do que aquilo que hoje em dia é o modelo ou o estereótipo, digamos assim, de um atleta. Ou seja, acabamos por as drogas fazem parte sim, mas deixá-las aqui para a parte de uma reposição quando é necessário, ou seja, e tentar evitar ao máximo a utilização delas. E não tem a ver com o desporto em si, o caminho certo a seguir, sem dúvida, que é não utilizar. Seguir ou tentar também passar a ideia de que elas de facto são, como às vezes se diz, a cereja em cima do bolo. Não, é mentira. Pronto, vamos pôr as coisas claras, elas são quase o bolo completo, porque não fazem o atleta, é verdade, mas eu quero ver aquele atleta a ir competir sem elas, para ver até qual era o bolo que ele apresentava. Sim. Ou seja, são duas realidades completamente diferentes e de facto eles têm um efeito dramático a nível do físico. É importante deixar isso claro. E esse realismo é precisamente importante, porque essas pessoas que estão a começar novas, que vão entrar agora no meio e que gostam da parte da cultura física, também entendam e tenham as expectativas no lugar. Isto deixa-me também aqui a última pergunta, que até é uma curiosidade minha, eu acabo por saber um pouco, mas gostava de saber a opinião do doutor. Um atleta que já usa há bastante tempo este tipo de recursos, queira deixar de o fazer, acha que de alguma forma poderá minimizar
a sua perca de performance, de massa muscular, por meio de outras coisas que existam? Não, a perda vai acontecer. Agora, um atleta que utiliza durante muitos anos, e principalmente se o fizer de forma contínua, e nós sabemos que isso também é uma realidade, muitos atletas fazem de forma contínua, não fazem propriamente em ciclos, mas estão com uso. Sim. Não por uma questão da perda de massa magra em si, mas a paragem também não deve ser abrupta. Okay? Deve passar primeiro por um período de reposição, com a administração de testosterona em doses fisiológicas, mas no fundo para tentar garantir no fundo que há ali um tapering, digamos assim, no próprio sistema antes de fazer a cessação e se calhar até vai necessitar de terapia durante bastante tempo, senão para sempre pode acontecer. No fundo é um tratamento médico perfeitamente viável, não tem não há de haver qualquer estigma relativamente a isso. Finalizamos este grande vídeo com o Dr. Sérgio. Temos aqui muito conteúdo gratuito para os nossos seguidores. Foi quase 2 horas. Quase 2 horas, mas ainda estávamos aqui mais que eu por mim continuava, só que já não há bateria, já não há nada. Mas foi um prazer enorme. Quero agradecer mais uma vez ao Sérgio por nos ter recebido e espero em breve voltarmos a ter aqui uma conversa. Foi meu e são sempre temas, como te disse no início, que eu tenho o prazer e gosto de poder falar e espero obviamente que tenha sido útil de alguma forma para quem nos ouve. Foi assim, já falando por mim, foi mais que útil. Adorei aqui este tempo que passamos, por isso espero em breve que se volte a repetir. Espero que sim, e tenho todo o gosto de voltar a aceitar. Sei que o doutor tem uma agenda complicada, mas para este tipo de conteúdo eu espero o tempo que tiver que esperar, por isso não há qualquer problema. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, sigam o Dr. Sérgio Veloso, Meta Clinic.